quando ele propôs a emenda, ele pegou a discussão. Ele aprovava a emenda. Retornando à sessão, em discussão. Senhor presidente, vou sugerir uma emenda modificativa no artigo 47, senhor presidente, onde cita para fins dos limites previstos no artigo 19, na verdade, tem que ser para fins dos limites previstos no artigo 20, inciso 3º, as linhas A e B. A linha A é 6% para o Legislativo e a linha B 54% para o Executivo, senhor presidente. Em votação, a emenda 47. Não. Coloque em discussão. Em discussão. Em votação. Aprovado como emenda. Aprovado o artigo 47. Artigo 48. Artigo 48. Em cumprimento ao disposto no artigo 39, parágrafo 6º da Constituição Federal, até 30 dias antes do prazo previsto para envio do projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo publicará os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo único. O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto neste artigo, mediante ato da mesa diretora da Câmara Municipal. Presidente. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 49. Artigo 49. O aumento da despesa com pessoal em decorrência de quaisquer das medidas relacionadas no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, respeitados os limites previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000. E cumpridas as exigências previstas nos artigos 16, 17 e 21 do referido diploma legal, fica autorizada para: inciso 1º, conceder vantagens e aumentar a remuneração de servidores. Inciso 2º, criar, extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras. Inciso 3º, prover cargos efetivos mediante concurso público, bem como efetuar contratações por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, respeitada a legislação municipal vigente. Inciso 4º, prover cargos em comissão e funções de confiança. Parágrafo 1º. Também estão autorizadas as seguintes ações relacionadas com a política de pessoal da administração municipal. Inciso 1º, proporcionar o desenvolvimento profissional de servidores municipais, mediante a realização de programas de treinamento. Inciso 2º, proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores municipais, mediante a realização de programas informativos, educativos e culturais. Inciso 3º, melhorar as condições de trabalho, equipamentos e infraestrutura, especialmente no que concerne à saúde, alimentação, transporte e segurança no trabalho. Parágrafo 2º. No caso dos incisos 1º, 2º e 3º e 4º do caput, as exposições de motivos dos projetos de lei ou, quando for o caso, os procedimentos administrativos correspondentes deverão demonstrar, para os efeitos dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000, as seguintes informações. Inciso 1º, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes, especificando-se, no mínimo por grupo de natureza de despesa, os valores a serem acrescidos nas despesas com pessoal e o seu acréscimo percentual em relação à receita corrente líquida estimada. Inciso 2º, declaração do ordenador de despesa
de que há adequação orçamentária e financeira e compatibilidade com esta lei e com o plano plurianual, devendo ser indicadas as naturezas das despesas e as categorias de programação da lei orçamentária anual que contenha as dotações orçamentárias, detalhando os valores já utilizados e os saldos remanescentes. Parágrafo 3º. As estimativas de impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador de despesas para o aumento dos gastos com pessoal terão validade de 3 meses, contados da data da sua elaboração, devendo tais documentos ser reelaborados na hipótese de não ser praticado dentro deste prazo o ato que resulte aumento da despesa com pessoal. Parágrafo 4º. No caso de aumento de despesas com pessoal do Poder Legislativo, poderão ser obedecidos adicionalmente os limites fixados nos artigos 29 e 29A da Constituição Federal. Parágrafo 5º. Os atos que provoquem aumento da despesa de que trata os incisos 1º, 2º, 3º e 4º do caput serão considerados nulos de pleno direito, caso praticados sem o atendimento das disposições dos incisos 1º, 2º do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 6º. As disposições deste capítulo aplicam-se no que couber às proposições legislativas relacionadas com o aumento de gastos com pessoal, inclusive de cunho indenizatório, que não poderão conter dispositivo com efeitos financeiros anteriores à sua entrada em vigor ou à plena eficácia da norma. Parágrafo 7º. As disposições do parágrafo 2º do caput deste artigo não se aplicam nos atos de concessão de vantagens já previstas na legislação pertinente de caráter meramente declaratório, bem como as despesas irrelevantes, até o valor estabelecido no artigo 15, parágrafo 2º desta lei. Em discussão. Em votação. Aprovado unanimidade. Artigo 50. Artigo 50. Quando a despesa com pessoal houver ultrapassado 51,3% e 5,7% da receita corrente líquida, respectivamente no Poder Executivo e Legislativo, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de situações emergenciais, de risco ou prejuízo para a população, tais como, inciso 1º, as situações de emergência ou calamidade pública, inciso 2º, as situações de risco eminente à segurança de pessoas ou bens, inciso 3º, a relação custo-benefício se revelar mais favorável em relação a outra alternativa possível. Parágrafo único. A autorização para realização de serviços e serviço extraordinário no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas neste artigo, é de exclusiva competência do prefeito municipal. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 51. Artigo 51. As receitas serão estimadas e discriminadas. Inciso 1º. Considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal. Inciso 2º. Considerando, se for o caso, os efeitos das alterações da legislação tributária resultantes de projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal, até a data da apresentação da proposta orçamentária de 2025, especialmente sobre a linha A, atualização da planta genérica de valores do município, a linha B, revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o imposto predial, territorial, urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade desse imposto.
A linha C, revisão da legislação sobre o uso do solo com redefinição dos limites da zona urbana municipal. A linha D, revisão da legislação referente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. A linha E, revisão da legislação aplicável ao imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis e direitos reais sobre imóveis. A linha F, instituição de novas taxas pela prestação de serviços públicos e pelo exercício do poder de polícia. A linha G, revisão das isenções tributárias para atender ao interesse público e à justiça social. A linha H, revisão das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, cuja necessidade tenha sido evidenciada através do cálculo atuarial. A linha I, demais incentivos e benefícios fiscais. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 52. Artigo 52. Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso 2º do artigo anterior, ou sejam parcialmente de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará, conforme o caso, os ajustes necessários na programação da despesa, mediante decreto. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 53. Artigo 53. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar incentivos ou benefícios fiscais de natureza tributária ou não tributária, com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder remissão e anistia para estimular a cobrança da dívida ativa e conceder descontos pela antecipação do pagamento, devendo esses eventos ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita. Parágrafo 1º. A concessão ou ampliação de qualquer desoneração que importe renúncia fiscal de natureza tributária ou não tributária, não considerada na estimativa da Receita, dependerá da realização do estudo do impacto orçamentário e financeiro e somente entrará em vigor se adotadas conjunta ou isoladamente as seguintes medidas de compensação. A linha A, aumento de receita proveniente de elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. A linha B, cancelamento durante o período em que vigorar o benefício de despesas em valor equivalente. Parágrafo 2º. Poderá ser considerado como aumento de receita, para efeito do disposto neste artigo, o acréscimo que for observado na arrecadação dos tributos que são objetos de transferência constitucional, com base nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, em percentual que supere a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafo 3º. Não se sujeitam às seguintes regras do parágrafo 1º. Inciso 1º, desculpe. A homologação de pedidos, concessão de incentivos ou benefícios apresentados com base na legislação municipal preexistentes. Inciso 2º. A concessão de incentivos ou benefícios de natureza tributária ou não tributária, cujo impacto seja irrelevante, assim considerado o limite de 0,5% da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2025. Inciso 3º.
os incentivos ou benefícios de natureza tributária ou não tributária concedidos de acordo com a disposição do artigo 65, parágrafo 1º e inciso 3º da Lei Complementar número 101 de 2000. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 54. Artigo 54. Conforme permissivo do artigo 172, inciso 3º da Lei Federal número 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, e o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000, os créditos tributários lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 55. Artigo 55. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 62 da Lei Complementar número 101 de 2000, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, ajustes e ou contratos para o custeio de despesas de competência da União, do Estado ou de outros municípios exclusivamente para o atendimento de programas de segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributária e ambiental, educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, meio ambiente, alistamento militar, defesa civil ou ainda a execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico e social. Parágrafo único. A lei orçamentária anual ou seus créditos adicionais deverão contemplar recursos orçamentários suficientes para o atendimento das despesas de que trata o caput deste artigo. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 56. Artigo 56. Por meio da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, o Poder Executivo poderá atender às solicitações encaminhadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal, relativas às informações quantitativas e qualitativas complementares julgadas necessárias e à análise da proposta orçamentária. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 57. Artigo 57. Em consonância com o que dispõe o parágrafo 5º do artigo 166 da Constituição Federal e o artigo 56, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, poderá o prefeito enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações aos projetos de lei orçamentária enquanto não estiver concluída a votação da parte cuja alteração é proposta. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 58. Artigo 58. Fica facultado ao Poder Executivo publicar no órgão oficial de imprensa de forma simplificada, a lei orçamentária anual, bem como as leis e os decretos de abertura dos créditos adicionais. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 59. Artigo 59. Fica autorizada a retificação e republicação da lei orçamentária e dos créditos adicionais nos casos de inexatidões formais. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, consideram-se inexatidões formais quaisquer inconformidades com a legislação vigente da codificação ou descrição de órgãos, unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, ações, natureza da despesa ou da receita e
fontes de recursos, desde que não impliquem em mudança de valores e de finalidade da programação. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 60. Sim, até aqui. Artigo 60. Fica incluído na Lei Municipal número 1416 de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2022-2025, a ação 2086, incrementar a arrecadação de receitas 2.253, Programa Primeira Infância Melhor, PIM, 2.254, manutenção das equipes da Rede Bem Cuidar, 2.256, manutenção do atendimento aos quilombolas, 1.065, equipamentos e materiais permanentes para atendimento aos quilombolas, 2.047, manutenção do fornecimento de medicamentos à população, 2.048, aquisição e dispensação de fraldas e outros insumos, 2.266, manutenção da farmácia municipal, 1.068, construção, ampliação e reforma da farmácia municipal, 2.055, manutenção do conselho tutelar, 1.031, equipamento e material permanente para o conselho tutelar, 2.057, manutenção do programa UAS, 2.060, manutenção do grupo de convivência dos idosos, 1.033, equipamentos e materiais permanentes para o CRAS, 1.034, ampliação e reforma do CRAS, 2.265, plano da proteção social especial, 2.263, execução de emendas parlamentares para assistência social, 1.069, casas populares, 1.070, equipamentos e material permanente para o FUMUCA, 2.088, ações da defesa civil municipal, 1.018, construção caixa d'água, 1.066, aquisição de veículo, equipamentos e material permanente, 2.267, manutenção da despesa com pessoal e encargos, educação infantil, profissionais do magistério, 2018, manutenção das atividades do ensino fundamental, 2.268, manutenção da despesa com pessoal e encargos de educação infantil, outros profissionais, 2.269, manutenção das atividades de educação infantil, 2.255, programa escola em tempo integral, 1.062, equipamento e material permanente para educação infantil, 1.063, construção, ampliação, melhoria e reforma de e-mails, 2.087, ações de políticas culturais, 2.110, desenvolvimento das atividades da banda municipal, 1.017, ampliação e reforma da sede. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 61. Artigo 61. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Turuçu, 27 de setembro de 2024. Ivan Eduardo Xerdim, prefeito municipal. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Mas meu é mais pequeno. Assim sendo o projeto de lei da mensagem número 31 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, foi aprovado por unanimidade.
Solicito ao meu secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão Permanente ao projeto de lei da resolução número 1 de 2024, oriundo do Legislativo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de resolução número 1 de 2024. Poder Legislativo. O presente projeto institui o projeto Câmara do Rim, no município de Turuçu. Estabelece normas de funcionamento. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de resolução oriundo dessa Casa Legislativa, dessa Casa de Leis, vota favorável à aprovação por considerada constitucional, legalmente embasada dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2024. Alexandre Burcati, presidente. Jesus Messias, relator. João Pedro Breveto, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de resolução número 1 de 2024. Poder Legislativo. O presente projeto de resolução institui o projeto Câmara do Rim, no município de Turuçu. Estabelece normas de funcionamento. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de resolução em epígrafe, oriundo do Legislativo Municipal, vota favorável à aprovação por considerado constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2024. Paulo Renato Preto Júnior, presidente. Fábio Peloski Claus, relator. Jax Emerson Carvalho, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favorável e aprovado, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Turuçu o projeto Câmara do Rim, com os seguintes objetivos gerais. Inciso 1º, despertar no jovem a consciência da cidadania aliada à responsabilidade com o meio social em sua comunidade. Inciso 2º, promover a interação entre o poder legislativo de Turuçu e os estudantes. Inciso 3º, contribuir para a formação da cidadania dos jovens em um processo contínuo de aprendizagem. Inciso 4º, demonstrar o próprio poder legislativo da comunidade. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º, constitui objetivos específicos do projeto. Inciso 1º, proporcionar a circulação de informações das escolas sobre projetos, resoluções, proposições e atividades gerais da Câmara Municipal de Turuçu. Inciso 2º, estimular o debate, discussão e reflexão sobre temas do município a fim de solucionar ou de minimizar os problemas que afetam a comunidade. Inciso 3º, sensibilizar os alunos, pais, funcionários e professores para participar do projeto Câmara do Rim, apresentando sugestões para o seu aperfeiçoamento. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. O projeto Câmara do Rim será composto por 9 vereadores titulares e 9 vereadores suplentes. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º. Poderão participar do projeto Câmara do Rim todos os alunos de 5º ao 9º ano, respectivamente, com idade mínima de 15 anos até a diplomação, matriculados em estabelecimento público de ensino do município de Turuçu. Inciso 1º, as vagas serão distribuídas entre as 2 escolas municipais da seguinte forma: a linha A, 5 titulares e 5 suplentes da Escola Dr. Urbano Garcia; a linha B, 4 titulares e 4 suplentes da Escola Caldas Júnior. Em discussão. Só um adendo nesse artigo que o secretário ali na hora de ler, leu com idade mínima de 15 anos, idade máxima de 15 anos. Desculpa, tá certo. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 5º.
Artigo 5º. O mandato do vereador Mirim será de caráter instrutivo e dará duração de 4 meses, começando em agosto e terminando em novembro. Inciso 1º. Os vereadores mirins eleitos titulares não podem concorrer na eleição subsequente. Inciso 2º. Será realizada uma sessão solene para a entrega de diplomas, assinatura do termo de posse dos eleitos e eleição da mesa diretora. Inciso 3º. Realizadas 4 sessões ordinárias dos vereadores mirins, uma sessão ao mês, preferencialmente na segunda semana de cada mês e no mesmo dia da sessão ordinária da Câmara Legislativa. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Artigo 6º. Caberá às escolas municipais a organização e coordenação de todas as normas para as candidaturas, campanha, eleição e apuração de votos. Parágrafo único. As escolas municipais comunicarão à Câmara até a primeira quinzena do mês de julho os nomes de estudantes eleitos, titulares e suplentes. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 7º. Artigo 7º. Será expressamente proibido a atuação de partidos políticos, símbolos, logotipos, siglas e outras que possam identificar a influência partidária. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 8º. Artigo 8º. Cada vereador mirim terá um padrinho entre os vereadores que compõem a Câmara Municipal, que serão escolhidos por sorteio. Inciso 1º. O vereador padrinho será responsável pelo transporte de ida e volta, quando for necessário. Inciso 2º. Inciso 2º. O vereador padrinho deverá auxiliar o vereador mirim, oportunizando e aprimorando o aprendizado, sempre instruindo a conhecer as atribuições, além de desenvolver as práticas democráticas. Em discussão. Senhor presidente, só sugerir, na verdade, uma emenda modificativa para nós retirarmos esse inciso 1º do artigo 8º. Isso, na verdade, foi acordado nas comissões permanentes da Casa e aqui na redação ele ficou. Então, é para se retira aqui o inciso 1º, onde diz que o vereador padrinho será responsável pelo transporte de ida e volta quando for necessário. Então, fica artigo 8º, e onde é inciso 2º, ele fica valendo o artigo, inciso 1º, senhor presidente. Em discussão. A discussão é emenda modificativa. Segue, né? Artigo 9º. Não tem que aprovar, né? A emenda. Certo. Em votação. Foi aprovado como emenda. Artigo 9º. Artigo 9º. A Câmara Municipal disponibilizará a assessoria legislativa para acompanhar as sessões ordinárias da Câmara Mirim. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 10º. Artigo 10º. Os vereadores mirins não serão remunerados, sendo sua atividade considerada de relevante interesse público. Parágrafo único. A Câmara disponibilizará gratuitamente lanche aos vereadores mirins nos dias das sessões. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 11. Artigo 11. A mesa diretora da Casa Legislativa, mediante ato normativo, regulamentará todos os procedimentos para a coordenação e orientação dos trabalhos, baseando-se no regimento interno da Casa. Em discussão. Senhor presidente, deixa eu deixar para discutir esse penúltimo artigo. Primeiro, senhor presidente, dizer que fico muito agradecido tanto à mesa diretora por ter aceito essa proposta, também como os demais colegas. Já está na casa já há um bom tempo, né? E a gente, em virtude aí das eleições, acabou deixando para votar ele posterior às eleições, mas de pronto aqui deixar meu agradecimento tanto à mesa como aos colegas. Tivemos somente aí uma alteração, né? Um inciso que foi retirado,
E dizer, senhor presidente, que a gente vai, em conjunto, né, para o ano que vem, aí, com os colegas, para a gente poder mobilizar de uma forma a agregar as duas escolas. Eu acho que o vereador Mirim, isso aí já é, em vários municípios, já é um padrão, é uma coisa importante para as crianças, para os jovens, né, e são os futuros moradores e cidadãos que vão tocar o município para frente. Então, nada mais justo do que eles poderem ter oportunidade de participar ativamente. A ideia, isso na verdade, esse projeto, já é um sonho meu lá quando eu fui vereador em 2009, já foi, só que infelizmente na época não foi aceito pela mesa diretora, por isso que eu faço questão de agradecer a mesa, que agora foi apreciado e graças a Deus está dando certo. Mas dizer que, primeiro, é muito importante para a classe escolar, porque assim, eu vou dar como exemplo, senhor presidente, questões que a gente vê dentro, às vezes, das escolas, demandas que vêm para nós, que chegam até nós, né, de melhorias em escolas, etc. E isso, tendo o vereador Mirim, aqui no caso seria 4 vereadores lá na Calda Júnior e 5 aqui no Urbano, os próprios vereadores Mirim, né, assessorados por nós, apadrinhados por nós, poderão trazer essa demanda e eles mesmos protocolar, né? Vou dar como exemplo aqui bem prático. Ali hoje, aqui no Urbano, os nossos motoristas da educação têm que lavar os ônibus com uma mangueirinha. Não tem ali uma bomba, um lava-jato, né? É importante daqui a pouco desse pessoal ter um maquinário adequado para fazer a limpeza nos ônibus. Mas é uma demanda que amanhã e depois, estou dando só como tópico aqui, como exemplo, né? É uma demanda que o próprio vereador Mirim, que está lá dentro da escola, pode trazer para a Câmara. E tenho certeza que o Executivo, ainda mais vindo de um vereador Mirim, uma demanda dessas, ele vai acatar. Então, assim, e aí o processo vai se dando ao longo do tempo, né? Que nem eu coloquei aqui no artigo, né? Trazer a comunidade escolar para aperfeiçoar o projeto, né? Então, acho que tem tudo para dar certo. A partir de agora, então, para o ano que vem, a gente vai se debruçar em cima disso, visitar as escolas, esclarecer como é que vai ser o procedimento, né, para a gente pôr em prática, e é uma sementinha que está lançada, né, e tem tudo para dar certo, senhor presidente. Mais uma vez, deixar aqui meu agradecimento a todos os colegas pela aprovação por unanimidade desse projeto, que realmente, para mim, é um sonho antigo, como eu já disse em outras vezes, e tem tudo para dar certo. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 12. Artigo 12. Esta resolução entra em vigor da data de sua publicação, pelo sub-14 de novembro de 2024. Valdemir de Souza, presidente. João Pedro Boivante, vice-presidente. Paulo Renato Peter Júnior, primeiro secretário. Marcelo Paulo, segundo secretário. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo o projeto de resolução número 1 de 2024, que institui o projeto da Câmara Mirim no município de Vitória do Sul, estabelece normais de funcionamentos. Foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto da resolução número 2 de 2024, oriundo do Legislativo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução número 2 de 2024, Poder Legislativo. O presente projeto de resolução cria a Comissão Especial para revisar o projeto de lei número 1 de 2024, que altera o artigo 97, inciso 3º, da Lei Complementar Municipal número 1, de 25 de junho de 2013, que estabelece o Código Tributário do município de Turuçu e de outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de resolução oriundo da Casa de Leis, vota favorável à aprovação por considerá-la constitucional, legalmente embasada dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2024. Alexandre Borcati, presidente. Geis Messias Tino, relator. João Pedro Branco, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de resolução número 2 de 2024. Poder Legislativo. O
presente projeto de resolução cria a Comissão Especial para revisar o projeto de lei de número 1 de 2024. Altera o artigo 97, inciso 3º, da Lei Complementar número 1 de 25 de julho de 2013, que estabelece o Código Tributário do município de Tuiuçu e da outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de resolução em epígrafe, oriundo do Legislativo Municipal, vota favorável à aprovação por considerar constitucional, não igualmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2024. Paulo Renato Portejano, presidente. Fábio Delasque Creus, relator. Jax Emerson Carvalho, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favorável e aprovado, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica criada a Comissão Especial com base nos artigos 76, inciso 1º, parágrafos 1 ao 4º, para revisar o projeto de lei do número 1 de 2024, que altera a Lei Complementar número 1 de 25 de julho de 2013, que estabelece o Código Tributário do município de Tuiuçu e da outras providências. Parágrafo único. A comissão de que trata o caput deste artigo será composta pelos seguintes vereadores e servidores, designada pelos seguintes cargos. Inciso 1, presidente Alexandre Bocati. Inciso 2, relator João Pedro Belt. Inciso 3, secretário Geisel Celestin. Inciso 4, membros Marcelo Paulo, Jax Emerson Carvalho. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. A comissão de que trata esta resolução terá prazo de funcionamento de 90 dias, prorrogáveis, mediante requerimento devidamente fundamentado para a conclusão dos trabalhos. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. Ao final dos trabalhos, a comissão deverá apresentar parecer técnico quanto à viabilidade ou proposta de alteração. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente resolução correrão à conta de recursos orçamentários próprios do orçamento vigente. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Tuiuçu, 28 de novembro de 2024. Valdemiro de Souza, presidente. João Pedro Berrote, vice-presidente. Paulo Renato Portejano, primeiro secretário. Marcelo Paulo, segundo secretário. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da resolução número 2 de 2024, que cria comissões especiais para revisar o projeto de lei número 1 de 2024, que altera o artigo 97, inciso 3 da Lei Complementar do município. A Lei Complementar do Código Tributário ao município de Tuiuçu e das providências. Foi aprovado por unanimidade. Algum vereador que fazer comunicação à casa e comunicação pessoal por prazo de 5 minutos sem a parte. Nada mais do que tratar, encerrar essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 17 de dezembro de 2024, às 16 horas. Tenham uma boa tarde.